a humanidade parece que, enfim, chegou em um ponto evolutivo, né, assim dizendo, onde tudo aquilo que a gente tinha como verdade, a nossa história, parece que agora as coisas estão sendo mais questionadas. E para quem é observador, a gente vê que todos os pilares da humanidade, a nossa história, o nosso calendário, religiões, enfim, parece que a gente está colocando mais luz sobre esses temas do passado, sobre a história e tudo isso que foi comentado, e tudo aquilo que a gente acreditava ser de fato uma verdade. E isso está acontecendo devidamente porque nos níveis mais internos da consciência humana está ocorrendo uma mudança ainda muito discreta. E essa pequena mudança discreta, que já vem já sendo deliberada em doses homeopáticas há muito tempo, ela cria como se fosse um certo incômodo interno que faz o ser humano, a gente, nós todos, refletirmos e questionarmos mais com frequência sobre tudo isso que a gente acredita, sobre tudo isso que vem do passado. E aqui a gente entra numa dualidade, de novo, né? O mundo nosso já é dual, mas novamente a gente cai de novo nessa controvérsia. De um lado, tudo isso, todo esse questionamento, essa reflexão, ela é boa. Mas, por outro lado, isso, ao longo do tempo, pode ser que abale aquilo que a gente chama de fé. E tudo isso, obviamente, é parte de um plano superior do qual a humanidade, o ser humano, não tem, não é capaz de ter conhecimento algum, né? A gente pode ter uma micro parcela de tudo que está acontecendo, mas o plano em si a gente jamais vai saber. E a gente nem pode ter conhecimento sobre isso, porque a humanidade que ainda vive, né, nos níveis mentais abstrato, onde está, vamos dizer, 90% da população se encontra, com certeza, se esses 90% da humanidade tivesse o conhecimento do plano superior, o plano celestial, essas pessoas com certeza não suportariam conviver com a verdade absoluta. A verdade absoluta é a verdade do Pai Celestial, do plano superior. O que a gente tem aqui é uma verdade pessoal, impessoal, enfim, um tipo de verdade que não é absoluta. E o que que isso quer dizer? É que se a gente tivesse conhecimento desse serviço planetário que está sendo realizado, que foi proposto aqui na Terra, se isso daí fosse revelado, provavelmente seria sei lá, um desastre no momento atual ao qual a humanidade se encontra, justamente por ainda vibrar níveis muito densos de consciência, por estar inconsciente, né, vamos dizer. E por esse motivo, então, decidiu-se que todo esse conteúdo espiritual, digamos, ele ficasse alojado secretamente na alma adormecida. A gente fala alma adormecida porque a alma, ela também esqueceu o plano que foi elaborado para a vida de cada um. Todo mundo tem um plano para essa vida. Então a alma traz esse plano e a alma também esquece esse plano, né, em decorrência dos processos que existem aqui nesse planeta. E somente aquelas pessoas que estão dispostas a ir além desses limites humanos, a gente nem vai colocar a palavra aqui despertar, porque é muito mais além disso, né, ao longo dos vídeos aqui, acho que vocês vão entender melhor sobre isso. Então, não precisa se preocupar em entender tudo tão agora, porque a gente está saindo do macro e vai indo para o micro, nos mínimos detalhes, ao longo de cada vídeo. Então, tudo vai ser muito bem explorado, detalhado e tentar explicar de uma forma mais simplista possível. Então, todas aquelas pessoas que transcendem essa limitação humana, elas poderão chegar numa possibilidade, a gente fala possibilidade porque não é uma certeza, isso aí depende muito da entrega da pessoa, né? Quando ela está entregue de coração e espírito e tudo, coloca todo aquele ser dela naquele caminho, ela tem uma possibilidade de ter esse contato com a alma. E esse caminho todo seria um preparo para os nossos corpos inferiores. A gente fala corpos inferiores, são os níveis mais, vamos dizer assim, mais densos da consciência. E isso daí também a gente vai explicando ao longo dos vídeos, tá? Então,
Não se preocupe com termos agora, porque isso a gente vai explicando cada um, né, em cada vídeo, com mais detalhes. Isso daí, então, nesse caminho, a gente vai sutilizando esses corpos inferiores, para que quando esse contato com a alma ocorra, se é que vai ocorrer, né, não existe uma garantia, como já foi falado, depende muito da entrega de cada um. Então, nesse caminho, para esse possível contato com a alma, já faz um preparo também para nosso corpo físico, nosso corpo mental e nosso corpo emocional. Então, para quando a gente chega naquele momento, quando a gente chega naquela informação, aquilo ali já não tem um grande impacto, já é mais assim coerente, vamos dizer. O que era no início assustador, impossível, ao longo dessa jornada da alma, a gente vê que aquilo tudo é possível. Então, tudo que é falado, tudo que Yeshua, que ó, Jesus falou lá atrás, quando a gente começa esse processo, a gente vê que é tudo impossível, mas conforme a gente vai se preparando na cena espiritual, a gente vai vendo que as coisas que são faladas por diversas pessoas, de fato, existe uma possibilidade dentro daquilo que é falado. E esse caminho ele vai tirando essa névoa, a dúvida, tudo, e vai esclarecendo pouco a pouco, e isso é o preparo. Então, tudo isso que foi escrito e falado ao longo de milênios, de anos, toda a nossa história, ela tem um fundo de verdade. Os filmes também, série. Então, tudo que existe, tudo que a gente tem acesso, existe ali um pedacinho da verdade. O que faz a gente crer que até os tempos atuais, né, baseado na reflexão, questionamento, talvez a gente esteja vivendo meias verdades, né? Quando a gente olha a história toda e tudo que a gente conhece, os livros antigos, enfim, tudo isso que a gente teve contato, parece que agora, dentro dessa nova perspectiva, né, sobre outros olhares, outros holofotes de luz, parece que a gente está vivendo entre meias verdades. Mas, se a gente olha além da matéria, provavelmente, se a gente tivesse, se todos nós, né, tivéssemos essa capacidade de olhar além da matéria, provavelmente a gente veria que existe sim um plano para esse planeta e para tudo que foi criado, tanto para o planeta como a nossa vida, né? Enfim, tudo que existe, existe um motivo, existe um plano para isso. Não só para não só para o planeta em si, mas para tudo que, que, que tem uma vida, né? Que tem uma energia que vibra, tudo existe um plano para isso. E não há nada nesse vasto universo que não tenha esse propósito celestial, né? E mesmo que esse plano, vamos dizer que esse plano que existe aqui, ele seja distorcido, como já, obviamente, já está ocorrendo, né, nos níveis mais densos, ainda assim, toda a energia que é colocada para esse plano, toda a energia que foi desprendida para esse plano, ela pode ser alterada, moldada, ajustada para que o plano se adeque ao movimento, ao momento que está agora. Então, falando de energia, a gente vê que a energia, ela não é, nunca em momento algum, ela é destruída, nem pode, né? Quando a gente fala de energia, a energia não se destrói, ela consegue reutilizar, moldar e transformar aquela energia em um outro modelo para que possa ser compatível ao plano atual, ao outro plano, enfim. E outra, tentando colocar aqui palavras mais simples, o plano ele vai ser esse plano que existe aqui no planeta, mesmo que ele foi alterado de alguma forma, ele vai ser concluído seguindo os padrões universais de perfeição e harmonia. Então, veja que não há nada criado sem um motivo, né? Toda a existência, toda a matéria, todo o átomo, energia, tudo que foi criado tem um propósito. Por que foi criado, né? Tudo que foi gerado, tudo que foi feito, existe um motivo para isso, obviamente. E como foi falado, a gente desconhece sobre isso, não faz a mínima ideia. Do qual somente os criadores e seres celestiais que estão em esferas muito superiores à nossa, em densidades superiores à nossa, conseguem ter uma parte nesse conhecimento, e mesmo assim eles também não conhecem o todo. Eles conhecem uma parte do que eles são responsáveis por aquilo, mas o todo mesmo
Ninguém tem ideia, a menos, exceto o próprio Criador de tudo. E falando também sobre todo esse serviço planetário, ou sobre esse plano que existe, né, para essa morada, para esse planeta, o que a gente precisa fazer, né, quando a gente fala em propósito, em vida humana, sobre a humanidade, o que que a gente tem que fazer nessa vida, que em palavras é tudo simples, né? Na teoria é simples, mas o que a gente precisa fazer é de fato reconectar com a nossa alma, e isso obviamente não é uma obrigação de todo mundo, né? Isso é apenas um convite. Tanto é que a gente vê isso, né? Quando a gente fala naqueles 144 mil que precisa, a gente vê que é uma parcela mínima referente ao tanto de pessoas que existem no mundo. Então, não existe essa obrigação na parte espiritual. Nesse quesito espiritual, é sempre um convite. Aqueles que estão aptos a aceitar esse convite e aqueles que querem entrar na cena espiritual, fica o convite desse processo, desse caminho de conexão com a alma, através de um processo muito interno, para a gente ter esse contato com o nosso eu interior. Eu interior, tá? Não é eu inferior, não. Essas palavras, de novo, a gente explica ao longo dos vídeos, não se preocupe com isso. Então, para que assim, através desse caminho, desse contato, a alma também pode lembrar do plano que foi elaborado para essa vida e ela também começar a passar essas instruções através da intuição, através de sonhos e toda essa informação, ou uma parcela dela, né? A gente não sabe como que vai chegar a isso. Talvez ela chegue no nível da personalidade através de um processo gradual e lento, né? Quando a gente fala de processos espirituais, são sempre, se a gente observar, são sempre muito gradual, muito lento. Por isso até foi usado no começo desse vídeo a palavra homeopática, porque de fato é isso, né? Muito gradual e lento, para que a consciência humana possa, como posso dizer, ela pode sentir essas informações que vêm de níveis superiores de uma forma mais íntegra, porque se ela recebesse a informação ali direto, sem um processo, sem um caminho, provavelmente aquilo não seria compreensível. Isso daí é muito claro quando você pega um livro, por exemplo, você pega um livro, é que o livro ali está longe, mas você pega qualquer livro sobre espiritualidade, tá longe não, tem bastante aqui atrás, né? Poderia pegar qualquer um aqui, mas vai que dá alguma coisa errada no vídeo, cai o livro, sei lá. Mas se você pegar um livro sobre espiritualidade, pode ser que assim, a princípio, você não entende absolutamente nada. E isso pode acontecer com esse vídeo também. Pode ser que a princípio você não esteja entendendo nada dessas palavras que estão sendo ditas aqui agora. Mas pode ser que daqui a um tempo, se você estiver caminhando na cena espiritual, pode ser que você lembre desse vídeo. Opa, acho que eu vou voltar no vídeo daquele cara lá da Confederação e vou assistir. Então, se você está nesse caminho e um pouco mais à frente, você volta no vídeo e começa a ouvi-lo, né, novamente, pode ser que você tenha uma percepção mais clara, mais distinta sobre tudo isso que está sendo falado agora. Esse material, ele é temporal, então você pode assistir agora em 2025, você pode assistir em 2030 e ele vai servir da mesma forma, porque o conhecimento ele foi proposto justamente para isso. Mas, obviamente, tudo que está sendo passado agora, ele tem muito mais força, muito mais característica para esse momento, principalmente de agora até 2030. Mas, se acaso alguém voltar aqui, depois de um tempo, vai ter um entendimento um pouco melhor. Isso daí acontece mesmo com vídeo, com livro, né, ou filme, série. Então, conforme esse processo gradual ele vai ocorrendo, nos níveis mentais, emocionais, nesse processo lento, né, que a gente não percebe porque é muito sutil, a gente vai expandindo a nossa consciência. Então, por isso que a gente usa esse termo de expansão de consciência, porque hoje a gente tem uma consciência, mas se você começar a ler coisas espirituais,
começar a ver esses vídeos, pegar o curso básico, começar a colocar isso em prática, você vai ver que a sua consciência ela vai se tornar outra ao longo do tempo. Então, se você pega, sei lá, o seu nome, vamos supor que o seu nome é Fabiana. Se você pega a Fabiana do começo do ano 2025, que entrou no caminho espiritual, essa Fabiana, no final de 2025, já é outra pessoa, outra consciência, né? Então, assim, todas as pessoas que estão nesse caminho provavelmente já tiveram essa identificação de consciência e níveis de consciência. E se você notar o seu eu passado com o seu eu presente, você vê que de fato houve uma mudança singela, pequena, por mais que seja, mas houve uma mudança no seu interior. E então as coisas começam a serem modificadas no nosso interno, nos nossos corpos inferiores. E para que tudo isso possa ocorrer, a gente vai precisar enfrentar a densidade, desafios que já estão estabelecidos para esse planeta, e isso espero que não seja uma novidade para ninguém. A gente vê que tem muitos desafios, muita densidade, muita desarmonia, muita coisa que dificulta a vida humana e dificulta também, obviamente, esse processo evolutivo. Então, por ser um planeta que está em transição, ainda dificulta ainda mais, né? Então, vamos pegar, a gente falou que tem muitos desafios, né? Muita densidade no planeta. Isso daí justamente vai ser explicado aqui, mas, por exemplo, um planeta que está em transição, ou seja, a consciência do planeta, o planeta, por mais incrível que pareça, por mais estranho que pareça, o planeta também tem uma consciência do planeta, e o planeta tem o seu corpo físico, que é o próprio planeta, o planeta Terra. Então, assim, a consciência desse planeta e o próprio planeta físico em si, eles também estão passando por esse processo de transformação, de mudança, alteração. E isso, eu não sei se vocês têm essa informação, mas isso no cosmos ele gera uma grande oportunidade, né? Para qualquer tipo de alma, consciência, grupo alma que estão aqui ou estão no universo, no cosmos. Enfim, é como se emitisse um sinal ali que aquele planeta ali, no quadrante X, Y, Z, ele está começando um processo de ascensão, digamos, né? De se transformar, sair do nível de densidade e ir para outro, e também até mesmo outros planos mais elevados de planetas ou planos semelhantes. Então, quando o planeta está transitando, fazendo esse movimento de sair da terceira densidade e ir para a quinta densidade, quando isso ocorre, a gente mesmo percebe, mas existe um fator que acelera todo esse processo. A gente aqui fisicamente já percebeu isso, já há longos anos a gente percebeu que, se eu não me engano, talvez até a ciência física já tenha comprovado isso, mas ocorreu uma aceleração no tempo que existe aqui na Terra, porque fora da Terra o tempo não existe. Então, por isso que todo mundo fala, se vocês olharem outros canais semelhantes a esse, se fala muito sobre um lugar perfeito e muito desejado por várias almas, consciências que buscam uma evolução ou uma correção de karma de maneira muito rápida. E através desse processo espiritual ou acelerado, eles podem ascender verticalmente de maneira muito, vamos dizer, muito única e exclusiva, porque se a gente olhar para o universo nosso, falando espiritualmente, há poucos planetas que estão nessa mesma densidade que o planeta Terra, e são muito raros os planetas que estão em transição, né, de se tornarem um planeta sagrado. Então, além do planeta nosso estar transitando de densidade, ele ainda existe um outro plano de se tornar um planeta sagrado. Então, todo esse desafio planetário existe justamente porque toda essa densidade, esse desafio, ele acontece porque alguém permitiu, né, não se sabe quem, que almas, consciências exiladas, almas exiladas, prisioneiras, negativas,
positivas, enfim, todo tipo de alma, todo tipo de nível de densidade pudessem estar aqui através de um, vamos dizer assim, um ato de misericórdia do Pai Celestial, para que todos tenham não só apenas uma oportunidade, mas tenham inúmeras oportunidades de voltarem para o caminho da luz. Então veja, quanta misericórdia, quanto amor é desprendido para esse planeta. Por mais que a gente esteja aqui reclamando, o que a gente mais faz numa vida humana é reclamar da nossa vida, do nosso relacionamento, do nosso trabalho, enfim, parece que a gente não dá valor àquilo que a gente tem. E pouco importa se é pouco, se é muito, a gente deveria agradecer, a gente deveria acordar, agradecer pela vida, pela oportunidade. Quando a gente for se alimentar, agradecer pelo alimento, né? Se tiver algum alimento mineral, animal, agradecer aquilo, né? Agradecer a água, agradecer o animal que sujeitou ali, se dar a vida, permitir dar a vida para isso, né? Quando a gente tiver uma renda financeira, agradecer pela renda, ou se tiver os pais, agradecer pelos pais, antes de dormir, agradecer por ter uma cama para dormir, enfim, se possível, agradecer o máximo do que a gente tem, mas agradecer de forma sincera, né? Colocar o nosso amor nesse agradecimento e tornar isso um ritual sagrado. Então, todo esse impulso e essa vontade de buscar esse amor, essa luz, é algo muito latente na alma. Então, isso daí também a gente vai explicar em vídeos posteriores, mas muito se falam nessa obrigação de estar aqui, né? Nessa vida de reencarnação e tudo isso. Mas, na verdade, é algo muito natural da alma buscar esse caminho. É algo que é latente nela. Ela não vai conseguir fugir desse processo. Ela sempre vai buscar isso, né? E se a gente olha a humanidade como um todo, a gente pode ver exatamente essa desarmonia, né? Assim como foi falado anteriormente, né, de almas exiladas, negativadas, a gente vê essa mesma percepção aqui entre os humanos. Então a gente vê que nós somos um reflexo dessas consciências que estão aqui magnetizadas pela atração vibracional do planeta. E quando a gente fala sobre todas essas oportunidades, né, todas essas oportunidades que já foram dadas, ainda assim, se essa consciência persistir no caminho, então vamos colocar um exemplo aqui. Vamos supor que uma determinada pessoa ela já está nesse caminho de violência, todas essas coisas que a gente vê na televisão. Se ainda assim, vida após vida, ela persiste nesse caminho, ela vai se densificando, cristalizando essa consciência de maldade, essa consciência contrária, em algum momento, em algum determinado momento, essa consciência ela passa a habitar uma outra morada. Não tem como ela ficar aqui, né, falando em vibração. Em algum momento vai ficar incompatível a vibração do planeta com essa consciência que está no sentido contrário da evolução. Então, em algum momento, ela vai habitar uma outra morada, um outro planeta mais ressonante com a vibração que ela está buscando, para que nesse novo ambiente, nessa nova morada, ela possa continuar tendo oportunidade, mesmo assim, após tudo que ela fez, né, ela tem oportunidade de buscar essa evolução, essa verticalização, que é aquilo que a gente fala, que muita gente conhece, que é a separação do joio e do trigo. Tem até um post aqui no canal que foi comentado um pouquinho sobre isso, que todo mundo já conhece, essa questão da separação. Então, nós estamos vivendo muita gente não sabe, né, mas existem várias realidades no planeta. E a gente está vivendo uma realidade, vamos dizer assim, laboratório. E há outras realidades paralelas, sendo uma que está muito vamos colocar que ela está muito próxima, né? Então, quando essa realidade paralela, como se fosse um planeta sutilizado, esse planeta está cada vez mais se aproximando aqui. E quando esse planeta se aproximar, quando chegar esse momento, que ninguém sabe quando vai ser, quando ele estiver muito próximo, ele vai coletar
esse joio, né? Então, todo o joio que existe aqui no planeta Terra, ele vai ser magnetizado para esse planeta com menos densidade. E existe um outro planeta, uma outra linha de tempo, mais sutil, mais elevada, que irá coletar todo o trigo. Então, hoje, vamos dizer, a gente está no meio da coisa. A gente está vivendo um laboratório e aqui a gente, através das nossas atitudes, das nossas ações, de tudo aquilo que a gente deixa aqui no planeta, a gente basicamente está escolhendo um dos caminhos. Mas isso não tem como a gente tentar adivinhar se a gente vai para um lado ou para o outro lado. Se a gente tentar nos classificar entre uma coisa ou outra, né, entre o joio e o trigo, isso daí é tudo definido pela vibração, não é só as coisas que a gente faz, né? Principalmente a vibração, o quanto a gente está vibrando, ou bem, ou até mesmo mal, né? E o mal não é só fazer maldade, às vezes não existe um conceito, uma palavra que define isso, mas esse processo é definido justamente pela vibração e o quanto a gente está vibrando em relação a isso. E se tratando de uma forma, como que eu posso colocar aqui? Esse processo dessa classificação do joio e do trigo seria semelhante àquela imagem, eu acho que é do Egito, que é o coração e a pena na balança. É mais ou menos aquilo, né? O nosso coração vai ser pesado e isso vai ser identificado como uma vibração e aquela vibração ali que vai definir para onde a gente vai, o que a gente vai ser no futuro muito próximo. Então, dentro de todas essas histórias que a gente já viu, conhece sobre Elohims, anjo caído, Anunnaki, seres do Egito, seres de outro lugar, todas essas coisas que a gente conhece da história nossa, todo o plano para nós, ser humano, para todos os reinos, existe um plano para isso, né? Que a gente pode falar de uma verticalização, e é basicamente da mesma forma que a árvore, acho que é uma forma fácil de entender, é o mesmo processo que a árvore faz. A árvore, o que ela faz primeiro? Ela cria raízes fortes, profundas, e depois ela busca luz. Então, nesse plano aqui da Terra, em resumo, né, eu acho que já ficou claro qual que é o nosso propósito aqui nessa vida, mas é principalmente isso, é criar raízes fortes, resistentes, para que a gente possa superar os desafios e toda a densidade, para que a gente tenha uma certa resiliência nesse processo espiritual, e depois a gente começar a buscar luz, assim como as árvores fazem de forma muito perfeita. Então, em resumo, esse seria assim o propósito nosso, que de vida humana não é só ter uma vida material ou investir toda a nossa energia no material, mas a gente precisa ter um certo equilíbrio entre o material e o espiritual. Esses 90% que foi falado no começo do vídeo, eles vivem totalmente material, então eles não têm, a única preocupação deles talvez seja em praticar, nem vou dizer praticar, mas viver uma religião, ter uma religião. Mas isso não justifica que seja um processo espiritual, exceto se essa religião, essa filosofia, ou sei lá o que vocês estão dentro desses 90% integrados, a não ser que isso esteja transformando as pessoas, aí tudo bem. Agora, se ela está só ali frequentando uma religião, mas aquilo não está transformando, a gente nem pode considerar isso como um processo espiritual, justamente porque não está tendo uma transformação interna. Então, tudo que a gente tem contato, mesmo que seja religião, isso daí talvez a gente converse em outro vídeo, mas precisa ter essa transformação. Às vezes, quando eu converso com pessoas que são de religiões ou filosofias, às vezes na conversa tenho a oportunidade de perguntar, mas o que que essa filosofia, o que que essa religião te transformou? Muitas dessas pessoas não têm resposta nenhuma. Mas raras pessoas dizem, eu percebo que antes, no comecinho, eu era de um jeito e agora sou de outro. Então, percebe-se que
essa pessoa de fato ela está consciente ali dentro da religião, ela está absorvendo a informação e provavelmente está colocando aquilo em prática, porque se a gente vai numa religião e não coloca em prática aquilo que está sendo proposto, aquilo que está sendo dito, não tem, parece que não tem muita coerência. Mas tudo isso a gente vai falar nos próximos vídeos, né? A gente vai ter demonstração dos níveis de consciência. Essa parte acho que vai ser bem interessante, porque a gente vai tentar fazer uma coisa assim muito simplista, onde a gente consiga, através de uma autoanálise, ver ali, né? Através do que vai ser proposto no vídeo, a gente vai ter uma certa noção de onde a gente está no nosso processo espiritual e até onde a gente quer ir com isso. Quando eu tive contato com esse material, me deu até um certo alívio, porque eu percebi que, tá, tudo bem, talvez eu não consiga ir tão longe, mas eu tenho uma ideia até onde eu quero ir. Então, talvez através desse material, vocês também tirem esse fardo, né? Porque às vezes quando a gente entra nesse processo, a gente tem essa, vamos dizer assim, uma preocupação em ser o melhor possível. Não no sentido superior da coisa, mas no sentido mais profundo, né? De ser de fato uma imagem e semelhança do Criador aqui na Terra. E muitas vezes a gente coloca certos pesos em relação a esse processo. Então, quando a gente trouxer esse tipo de material dos níveis de consciência do ser humano, pode ser que a gente perceba que onde a gente está e até onde a gente quer ir. Isso daí provavelmente vai facilitar os processos nossos. Mas a gente vê no próximo vídeo com muito mais detalhe. Obrigado.